Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, como vão vocês? Eu sou Fausto Oliveira e hoje é quinta, 22 de julho, começando então mais um Desenho de Notícias, o comentário que diariamente a Revolução Industrial Brasileira apresenta aqui no YouTube sobre aspectos da nossa economia a partir de um ponto de vista do desenvolvimentismo, que é o conjunto de ideias e a visão, né, que nos norteia, que nos orienta nas nossas análises, nas nossas opiniões. Somos tão comprometidos com o desenvolvimentismo para o Brasil que abrimos a mentoria da RIB. É isso aí. Se você ainda não sabe o que é, vai buscar saber no link aqui embaixo na descrição. A mentoria da RIB, cuja programação, aliás, está na postagem que eu vou deixar aqui embaixo, é o primeiro e único programa de formação de candidatos políticos para as eleições, isso mesmo, que vão vencer as eleições, se eleger deputados, futuramente prefeitos, quem sabe até cargos maiores, a partir de um discurso desenvolvimentista que nós vamos moldar dedicadamente para cada um na mentoria da RIB. Então, além de ter toda uma formação sobre desenvolvimento, sobre as questões que isso envolve, tudo isso orientado para a realidade concreta do político, realidade concreta do candidato na sua localidade, no seu rol de interesses, além disso tudo, a gente ainda vai moldar a orientação política, o projeto político de cada candidato para o ano que vem e para depois, poder levar e semear a bandeira do desenvolvimento nas eleições dentro da categoria política, na classe política brasileira, a partir de agora. Então isso está em existência. Existe hoje no Brasil um programa de formação de candidatos políticos para as eleições, para disputar poder com viés desenvolvimentista. Primeiro e único, não existe outro. Então quem quiser saber mais, veja aqui embaixo no link na descrição desse vídeo, beleza? Olha pessoal, o Desenho de Notícias de hoje traz um comentário a respeito de uma reportagem que saiu na revista Globo Rural. Vejam só vocês, me chegou, né, me mandaram um link da revista Globo Rural que diz mais ou menos o seguinte: municípios do agro têm nível de desenvolvimento humano menor no Brasil. E aí é o seguinte, o estudo feito pela Universidade Federal de Minas Gerais, baseado em dados de vários anos, da Pesquisa Nacional de Amostragem de Domicílios do IBGE, dados do Índice de Educação, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, também do DataSUS, ou seja, a base de dados do Sistema Único de Saúde, e também dados da Agência Nacional de Águas, tentando, portanto, compreender uma imensa variedade de fontes de informação que tratam tanto de estatísticas de renda, quanto de estatísticas de acesso à água, estatísticas de acesso à educação, estatísticas de acesso a uma porção de coisas que compõem o chamado Índice de Desenvolvimento Humano, chegou à conclusão de que, dentre os 5.570 municípios brasileiros, o desenvolvimento humano nos municípios onde a atividade agropecuária é predominante é um índice de desenvolvimento humano menor. Menor. É isso aí. Então o estudo chegou à conclusão de que 36,4% dos municípios brasileiros são considerados como municípios agro. E eles categorizam isso a partir da seguinte maneira: 50% ou mais do valor adicionado bruto, ou seja, da produção, tá, daquele município correspondente à agropecuária, tá? Ou 50% ou mais da mão de obra daquele município empregada de alguma forma no agronegócio, na agropecuária. Muito bem. E aí chegou-se à conclusão então de que 36,4% dos 5.570 municípios brasileiros atendem esse requisito, são predominantemente agropecuários, né? E aí, pessoal, é o seguinte, dentre as várias conclusões, tem uma genérica aqui que está muito boa, depois, claro, o link está aberto, eu vou deixar para você poder ler aqui também. Diz o seguinte, que mesmo em regiões com produção agrícola pujante, como Centro-Oeste, Sul e Sudeste, não há elevação no nível de desenvolvimento dos municípios, quando comparados com aqueles que têm outra atividade econômica principal, tá? A concentração da população considerada pobre nos municípios agropecuários é maior do que nos municípios não agropecuários. A concentração de população pobre nos municípios agropecuários chega a 10% da população daqueles municípios, enquanto entre os demais municípios que têm outras atividades econômicas como sua atividade principal,
chega a 5%, tá? Evidentemente, isso aí, cada município tem um percentual de pobres, isso aí é tudo média, mas é uma média tirada, tá? Do que eles lá na UFMG traçaram a partir dos dados que tiveram. E aí, a análise diz aqui também, ainda revela que parcela substancial dos municípios exibe níveis de pobreza, e aí dentre os municípios que são predominantemente agropecuários, exibe níveis de pobreza acima de 40%. Ok? Não diz quanto, mas fala aqui. A análise revelou que uma parcela substancial dos municípios cuja atividade econômica predominante é a agropecuária exibe níveis de pobreza acima de 40%, além de piores índices em infraestrutura, abastecimento de água, tratamento de esgoto, quando comparados aos municípios não agropecuários. Tá? Para finalizar, o cara que comenta a pesquisa aqui diz o seguinte, que eles tiveram uma dificuldade razoável para encontrar os dados de renda, especificamente porque, eu vou falar, está entre aspas aqui, tá? Os dados de emprego são mais complicados porque a empregabilidade no campo é muito informal. Diz aqui o senhor da UFMG, que é um dos responsáveis pelo estudo. Muito bem. Olha, tem 2 anos que eu trabalho aqui na Revolução Industrial Brasileira. Tem 2 anos, está fazendo em agosto, tá? Agora de 2021, a Revolução Industrial Brasileira está fazendo 2 anos, né? Parabéns para nós. E tem 2 anos que a gente vem alertando as pessoas aqui que, né, dão a honra da sua audiência de que o Brasil está apostando todas as fichas no caminho errado, ao concentrar a estrutura produtiva quase que inteiramente em atividades primárias, em economias primárias, como a agropecuária, como a mineração. Ontem mesmo eu coloquei aqui dados da perda de empregos industriais, que é gravíssima na última década, e ficou patente como, na verdade, aquilo que eles chamam de indústria extrativa, que é basicamente a mineração brasileira, emprega pouquíssimas pessoas. No campo, por mais que se empregue, a maioria é informal. E agora aparece essa estatística feita pelo FMG, aliás, parabéns ao FMG, Federal de Minas Gerais, pelo estudo, porque é muito revelador e importantíssimo divulgar esse estudo para mostrar que a aposta econômica nas vantagens comparativas do Brasil, ou seja, transformar o Brasil no celeiro do mundo, fazer o Brasil virar um grande fazendão, é uma aposta furada para a maior parte da sociedade. Ela só é boa para os donos de terra. Ela só é boa para os exportadores de grãos, que ficam realmente riquíssimos, muitíssimo ricos, né? Enchem a burra de dinheiro, disso eu não tenho dúvida. E se associam depois com o mercado financeiro para ambos irem viver de dívida pública, né? Extorquindo o Estado a juros altos, tá? Que é isso que acontece, né? Para enriquecer ainda mais com renda passiva, né? Com renda obtida a partir da extorsão do Estado através do instrumento de dívida pública. Mas assim, tirando essa parte que é um pouco mais complicada, é bem fácil compreender, ainda mais com os dados que a UFMG brilhantemente nos traz com essa pesquisa, é bem fácil compreender como e por que os municípios predominantemente agropecuários no Brasil têm menores índices de desenvolvimento humano. Ora, claro, é uma atividade que, primeiro, toda ela muito simplificada. Plantio, colheita, tá? Venda, transporte, exportação. Já parou para se perguntar onde exatamente tem, né, grande quantidade de oferta de bons empregos nisso aí? Já parou para se perguntar onde exatamente a gente consegue achar aqueles lugares por onde outras empresas podem se conectar com isso? E abrir oportunidades de negócios que possam gerar riqueza, gerar melhores empregos, melhores salários, etc.? Tudo é muito reduzido, porque a atividade é intrinsecamente simples. Para piorar, ainda que hoje seja verdade que grande parte da agropecuária brasileira adote tecnologias, que elas adotam, né? A gente sabe que adota fertilizantes químicos, adubos químicos, né? Maquinário, equipamentos de precisão, agricultura de precisão e tudo mais, a gente sabe dessas coisas. Mas também sabemos que a imensa maioria
dessas tecnologias implementadas na atividade agropecuária são tecnologias, primeiro, industriais, portanto, elas não fazem parte dessa conta. Elas fazem parte da conta da indústria, onde os salários ainda hoje são, em média, né, de 3,2 salários mínimos por pessoa e uma empregabilidade formal na imensa maioria dos casos. Tá? Só para comparar. Então é evidente porque que em lugares onde você vai ter núcleos industriais, o nível de desenvolvimento humano, que engloba todas essas coisas, renda, acesso à moradia, acesso à água, acesso à educação, e não sei mais o que, tratamento de esgoto, blá, 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 vai ser muito maior, tá na cara, né? Então, mesmo que o agronegócio implemente essas tecnologias, percebam, essas tecnologias são todas elas oriundas da indústria, seja da indústria química, da indústria de máquinas e equipamentos. Agora, no Brasil, que vivencia um processo gravíssimo de desindustrialização acelerada, precoce, ainda que relativa, porém muito severa, né? As tecnologias usadas no agronegócio frequentemente são importadas, não são desenvolvidas no Brasil. Muito mal são montadas no Brasil. Uma boa parte já sequer é montada no Brasil. Ou seja, sequer como driver, como elemento de, como vetor, como elemento de estímulo, de incentivo à industrialização, a agropecuária brasileira funciona bem. Já não funciona tanto quanto poderia, porque para funcionar como elemento vetor de uma industrialização que servisse à agropecuária, ela precisaria o quê? Ser coordenada num grande projeto. Um projeto que desenvolvesse as potencialidades do complexo industrial, do agronegócio, né? Mas que no Brasil, deixado às soltas, simplesmente não se desenvolve. Então, fica claro que, bom, a aposta nas vantagens comparativas, de dizer que não, o Brasil com tanta terra, com tanto sol, com tanta água, com tanto isso e aquilo, solos férteis, etc., tem mais é que plantar. Né? Legal que plante, ótimo, não tenha dúvida, é melhor plantar do que não plantar. Mas o que vem acontecendo, que é essa concentração da economia brasileira nas atividades primárias, cuja aplicação de tecnologias avançadas sequer encadeia com a economia nacional decentemente, leva a isso que vocês viram aqui. A formação de núcleos de menor desenvolvimento, exatamente onde está a maior renda. Porque a maior renda no Brasil hoje está no campo. Disso ninguém duvida. É número. Não tem o que discutir. Mas e o desenvolvimento humano? E o desenvolvimento socioeconômico? Não está lá. Continua acontecendo nas cidades, ali onde você começa a ter ofertas e demandas múltiplas, né? Tudo isso conectado à circulação de bens que são produzidos em setores industriais, à circulação de serviços que tem conexão com a circulação dos bens. No fundo, a produção continua comandando o processo. E se a produção é mais complexa, necessariamente derivará dela processos mais complexos. Derivarão processos mais complexos. E nesses processos mais complexos aparecerão mais e mais e mais oportunidades de bons trabalhos para as pessoas usufruírem e terem mais renda, capturarem mais renda do processo produtivo. No campo isso não acontece, está aí. Além de empregabilidade informal, tem uma grande perda de qualidade de vida para as pessoas que estão lá, né? Então é isso, é o retrato da economia colonial brasileira em que a desigualdade de apropriação da renda é brutal, né? E aqueles que não têm o privilégio de serem os donos do latifúndio, né, os donos da produção, ficam a ver navios. É esse o projeto que se quer para o Brasil? Acredito que não. Então, dado que vai voltar, não, já voltou o debate pela reindustrialização do Brasil em novas bases, o debate de um novo paradigma para o desenvolvimento do Brasil, o debate de mais emprego e mais renda para a maioria do povo, o debate de como o Estado pode coordenar tudo isso, que é o debate do desenvolvimento. Tá aí, vou concluir mais uma vez fazendo aqui a minha propaganda para você que se interessa por esses assuntos, se está pensando em participar da política algum dia na vida, que venha para a mentoria da RIB, onde você vai se capacitar para ser um porta-voz desse discurso, dessas ideias na política brasileira. Eu espero você lá, o link está aqui embaixo. Obrigado, pessoal, até amanhã.